ele veio para os que eram seus não receberam, mas a todos que o receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que creem no seu nome. No seu nome. Graças a Deus por isso. Porque Deus é misericordioso para que nós pudéssemos alcançar essa misericórdia de Deus. Amém? Vamos lá. O subtópico 3 diz assim: as escrituras confrontam o pecado. A pregação, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela prega outro pecado, ela prega a conversão, a mudança de vida. Olha aí, a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. No texto citado, Pedro usa o termo metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente, mudança interior. Ou seja, isso aqui não significa sentir nem remorso, mas de uma transformação profunda na maneira de pensar e na maneira de agir. Pedro, quando ele prega, ele diz: arrependei-vos. Está dizendo que vocês precisam mudar maneira de agir, maneira de pensar, maneira de falar. Vocês precisam ser uma nova criatura. Arrependei. Então a igreja bíblica, ela prega o arrependimento. Na lição passada nós estávamos falando sobre inclusão, e há muitas igrejas por aí que ela diz: vem como está e permanece como está. Mas o evangelho, ele não ensina que nós devemos permanecer como está, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não tem como ver o reino de Deus. Entrar no reino de Deus é preciso mudança, irmão. Transformação aqui dentro e reflete fora. As pessoas, elas olham para nós e elas dizem: quem era você? Quem era você que vivia uma vida nas drogas, na bebida, na prostituição, vivia uma vida de mentira, de engano, mas hoje você é outra pessoa? Por quê? Porque teve um encontro com Cristo. E uma vez que nós temos um encontro com Cristo, nunca mais a vida desse verdadeiro crente é a mesma, irmão. Batia na esposa, não bate mais. A esposa batia no marido, não bate mais. Xingava dentro de casa, não xinga mais. Palavrão, né? Amava a mentira, hoje ama a verdade. Vive novidade de vida. Vive de cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Irmão, é porque tem um encontro com a verdade. Jesus disse: quando conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente a verdade, irmão, introduziu dentro de nós, nós podemos dizer como Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive dentro de mim. Olha o privilégio que a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é profundo, irmão. Imagine o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, dentro dos irmãos. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. É exigido isso de nós. Não é porque o pastor Francisco exige, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Existe santificação para aqueles que querem ir para o céu. A Bíblia diz: segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. A Bíblia diz: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez sendo confrontado com a verdade, se arrepende, muda de vida e tem uma mente transformada ao ponto de, em vez de ser influenciado, influencia e leva as pessoas a conhecer essa verdade. A palavra de Deus tem poder para transformar. Nós, como igreja do Senhor, devemos pregar a Bíblia. Às vezes a gente fica com medo, irmão, de perder crente e achando que vai fazer com que as pessoas vão embora. Não, irmão, a palavra de Deus ela não mata, mas ela revela o pecado e todo ser humano precisa. E não se arrepender. Se não se arrepender, como João Batista disse para aqueles fariseus e escribas, raça de víbora, se arrepende, porque o machado está ao pé da árvore, produz fruto digno de arrependimento. João Batista pregava arrependimento, Jesus pregava arrependimento, Pedro pregava arrependimento, Paulo pregava arrependimento, a igreja primitiva pregava arrependimento, e a igreja de hoje não deve menosprezar a palavra de Deus, deve pregar o arrependimento, a mudança de vida. Aleluia! Ei, eu preciso também dessa mudança. Então a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Não tem como dizer que teve um encontro com Cristo se não há uma mudança, se não há uma transformação. Porque a palavra de olha o que Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. A palavra tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, para que ele pregue a palavra. Não deixe de pregar a palavra, segundo Timóteo. Olha o que ele vai dizer aqui, segundo Timóteo, capítulo de número 4. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Exorto ou peço a você, e depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, convença, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não escutarão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então ele exortava Timóteo: prega em tempo e fora de tempo, não deixe de pregar a verdade. Haverá tempo que o povo não vai querer mais ouvir a verdade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz: é nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Eles não querem ouvir a verdade. Aonde se prega a verdade, eles não ficam mais. Eles vão à procura de pessoas que preguem palavra que massageia o seu ego. Mas naquele dia eles vão ouvir Jesus dizer: eu não te conheço, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Haverá um dia, eu sempre falo, irmão,
preocupado, eu quero ver a igreja cheia, mas não estou preocupado com a igreja cheia, mas eu estou preocupado com a igreja sadia e tem a sua vida pautada, edificada na palavra. Eu não venho aqui ainda, irmão, eu quero ser fiel a Deus no cumprimento do meu ministério, mas eu quero pregar a palavra. Eu quero chegar no fim da minha caminhada e ter o senso de dever cumprido, de que eu não fui omisso em pregar a palavra de Deus. Mas eu quero um dia terminar a minha carreira e ter certeza. E quando o Senhor me chamar, eu vou partir com a certeza de que eu combati o bom combate, ensinei a palavra, e aqueles que aprenderam jamais se desviarão da verdade. Mas naquele dia, aleluia, nós nos encontramos lá na glória celestial. Aleluia. Eu sei que a verdade às vezes dói, mas é para nos levar para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu já vou terminar porque a hora já não espera. Mas a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical de seus ouvintes. O subtópico 2, o tópico 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Uma das coisas que Jesus disse para os discípulos foi para que eles ficassem em Jerusalém. Jesus disse: eis que é sobre vos, eu envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Jesus disse para os discípulos que eles seriam a sua testemunha. Mas uma testemunha, irmão, cheia do poder, cheia da unção do Espírito. Você já viu um homem ou mulher cheio de Deus? Ele não precisa de muito conhecimento. Às vezes as pessoas acham que o conhecimento é tudo, e não é. Às vezes a pessoa está cheia de conhecimento, mas está sem nada de graça, sem nada de autoridade, sem nada de unção do Espírito. Às vezes a pessoa não tem um curso de teologia, nada contra. Faça um curso de teologia, aprenda, porque quanto mais você aprenda, melhor você vai utilizar a Bíblia. Mas às vezes a pessoa está sem conhecimento e está sem graça. Aí você vê uma pessoa que não tem conhecimento nenhum em douto, mas quando pega o microfone aqui, abre a boca, irmão, uma irmãzinha do ciclo de oração, aleluia, a gente sente a presença, o gozo do Espírito sendo transmitido através daquela vida. Glória a Deus. Pedro, ele está cheio de Deus aqui, cheio da unção do Espírito. Quando ele diz assim: olha para nós, ele disse, Paulo disse: olha para mim, olha, levanta a cabeça, olha para mim. Isso é autoridade, isso é graça, isso é poder de Deus, isso é ousadia, irmão. Aleluia. Eita, aleluia. Eu vou terminar, depois eu continuo outra hora, porque a hora já não dá. Mas a igreja primitiva era uma igreja. Pedro aqui era indouto. Eles disseram: esse homem é indouto, esse homem não tem conhecimento, esse homem não foi criado nos pés de Gamaliel como Paulo foi. Esse homem, mas ele aprendeu com Jesus, irmão. Ele aprendeu com Jesus. E quem aprende com Jesus é na simplicidade. Jesus não precisa de muita coisa para ele fazer. Ele precisa de crente simples, crente humilde, e dobra o joelho, que clama a ele, que busca a ele. Ele diz: Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor me capacita para fazer a obra com ousadia. Eita glória. Às vezes eu vejo uma fertilidade atrás de outra, ninguém converte ninguém.
rua e começa a pregar, que nem nós fizemos esse evangelismo no domingo passado, pregando lá na rua, nós evangelizando, pregando no ar livre, e a senhora lá de cima, na sacada, no terceiro andar, chorando, as lágrimas caindo, e no final nós fizemos um apelo, ela disse: eu quero Jesus, eu aceito Jesus, aleluia, sexta-feira estava num ponto de pregação, daí a pouco foi pregada a palavra, na hora da oração, aleluia, o Espírito desceu, um senhor operou, e uma senhora que estava lá caiu de costa, possessa. Jesus libertou na hora, porque não precisa de muita coisa, ele precisa encontrar crente que se coloca na brecha, na posição, cheio da palavra, cheio da autoridade de Deus, a ele fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, retornando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Não só capacitado para curar, mas ungido para pregar. A palavra e o Espírito Santo atuando. Eita glória! O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Eita glória! Aleluia! Coisa maravilhosa! Eu vou terminar por aqui. Os outros tópicos dizem assim: o Espírito glorifica a Jesus. Aleluia. O tópico 3 diz: a igreja que prega a esperança vindoura. A igreja que prega a esperança vindoura. Tudo isso tem aqui na pregação de Pedro. A conclusão diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos nos voltar para as Escrituras e nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo, buscar esse enchimento do Espírito Santo. Eu fico maravilhado quando eu abro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Olha que coisa linda. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Depois que Pedro e João foram presos, depois que eles foram soltos. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. 31. Mas antes do 31, vai para o 29, versículo 29 do capítulo 4. Olha o que Pedro vai dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, e fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eita glória! Era nós irmãos mergulhar nessa fonte do Espírito. Paulo disse: ó, profundidade de
sabedoria. Depois diz, mas ele não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até a profundidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória, oh Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos encha da sua graça, da sua autoridade, do poder do Espírito.